Boa noite. Boa noite, me escuta bem? Escuto bem, doutor Wagner. Tudo bem com o senhor? Fábio, só um minutinho, eu vou entrar e sair de novo, peraí. Tudo bem. Boa noite, doutor Tiago. Seja bem-vindo, meu caro. Vamos que vamos. Aiô, boa noite. Vamos lá. Já nós vamos iniciar mais uma live aqui pelo Instagram. Hoje falando sobre educação digital, uma lei muito importante de janeiro de 2023. Estamos aguardando aí a entrada do Dr. Wagner e também da Iô. Olá, boa noite. Me escuta bem? Fábio, tá me escutando? Eu não tô te escutando. Agora sim. Tá me escutando, doutor Wagner? Agora sim. Tranquilo? Esperar aqui a Iô agora entrar. Vamos começar mais uma live hoje falando sobre educação digital, algo muito importante para as escolas do nosso país, e não só para as escolas, tá? Ô, Também Fábio, para crianças e adolescentes. me escuta Oi, bem? Me escuta escuto bem? bem. Então tá, Escuto bem, doutor. então tá firme. Então, ótimo. Esperando agora a Iô, chegando aqui agora a Iô. Vamos Ah, começar mais uma super live hoje. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante de educação digital. Aiô, boa Boa noite, noite! doutor Fábio. Boa noite, doutor Wagner. Tudo bem? boa Tudo noite. ótimo. Vamos hoje falar sobre educação digital, principalmente para, né, não somente para crianças e adolescentes, mas também para adultos, né? Algo aí muito importante para os avanços, né, da nossa sociedade. Educação é um dos pilares principais para qualquer sociedade. Então, pessoal, iniciando aqui hoje nós estamos com dois palestrantes, né, que eu dispenso apresentações, são pessoas assim que eu admiro muito. Eu já vou pedir para vocês aí, né, nós já temos 6 pessoas na live, para compartilhar essa live. Eu vi que também entrou aqui uma professora, seja bem-vinda, né? Compartilhe a live com a gente, né? Seja bem-vinda. Depois também compartilhe se vocês quiserem também interagir com a gente pelos comentários, serão muito bem-vindos, tá? Vamos lá, então, vamos falar hoje sobre Lei da Educação Digital, Lei 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Essa é uma lei muito importante que trata principalmente de educação digital, algo importante principalmente para as futuras gerações, mas não somente para as futuras gerações, também para os adultos, né? Hoje nós estamos aqui com a Iô, pedagoga, cofundadora da CUTSEC.
também palestrante, escritora, pessoa admirável. Nós estamos com o Dr. Wagner, advogado, professor, palestrante, presidente da Comissão de Direito das Startups da OAB de Contagem, Minas Gerais, e também um escritor. Então, nós estamos aqui com um grupo, um seleto grupo aqui de profissionais que eu admiro muito, já disse aqui uma vez, vou repetir, são pessoas aí, né, que fazem a diferença na sociedade, e isso é muito importante. Hoje, vamos tratar dessa lei, que é a Política Nacional de Educação Digital, PNED, que foi sancionada no dia 11 de janeiro de 2023. O texto traz medidas para promover uma inclusão digital de toda a população. Nós não estamos falando aqui, né, de apenas crianças e adolescentes, mas de toda a população. Bem, vamos então falar sobre isso. Vamos falar sobre, principalmente, né, vou assustar um pouco vocês, porque isso é importante. O Brasil ocupa hoje a 53ª posição no ranking de educação de 65 países, segundo um instituto chamado PISA. Então, de 65 países, o Brasil ocupa o lugar 53 na educação. E aí eu pergunto para vocês, né? Pode um país se desenvolver tendo uma educação, uma qualidade de educação tão baixa? Dr. Wagner e Ayô, pode ficar à vontade aí para fazer a abertura de vocês. Fiquem à vontade, meus queridos. Fique à vontade, Ayô. Então, doutor Fábio, quando a gente fala sobre a questão de um letramento, a gente entende que socialmente existem várias facetas de letramento. Existe o letramento de alfabetização, existe o letramento de artes, existe vários tipos de letramento. E o letramento digital não é menos importante, porque hoje nós temos, inclusive, o direito ao acesso digital, ao acesso à internet como um dos direitos humanos defendidos, né, em sociedade. E quando a gente fala da inserção da educação digital nas escolas, quando a gente fala da inserção da educação digital na sociedade brasileira, a gente precisa entrar com o contexto social de cada camada da sociedade e entender como nós faremos para que essa medida chegue a toda a população. E a primeira ideia que eu tenho sobre, e que nós educadores temos e acreditamos, é que antes disso tudo a gente precisa de políticas públicas que englobem toda uma sociedade e que ofereça o direito à equidade social. Aí a gente consegue falar de um desenvolvimento educacional de um país até mesmo global. Excelente pontuações. Afinal, né, sem educação, não tem como a gente falar de desenvolvimento. Então, tudo passa pela educação. Doutor Wagner, fica à vontade de fazer as suas pontuações iniciais sobre o que foi levantado aqui, né? O Brasil ocupa a posição 53 de 65 países na educação. Fica à vontade, doutor Wagner. Boa noite a todos novamente. Pois então, Fábio, essa posição que o nosso país está ocupando é preocupante, porque uma vez que o desenvolvimento social e econômico de um país, ele perpassa pela educação. Não só o desenvolvimento social e econômico, o desenvolvimento intelectual também das nossas crianças e dos nossos adolescentes passa por um processo educacional qualificado. E uma vez que ocupamos uma posição tão alarmante dessa, isso quer dizer que a gente tem que rever todo o nosso sistema educacional. E a lei da educação digital, ela vem num contexto que abrange o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e todas as camadas da sociedade. Correto. Doutor Wagner, uma das coisas que nós vimos, né, eu também vou poder falar sobre isso,
foi o avanço da tecnologia, principalmente aí durante o período de pandemia. Nós tivemos as crianças saindo de uma sala de aula e indo para o ambiente online. Como foi isso? Como foi essa questão de pandemia? Como que isso, né, impactou crianças e adolescentes, né? Nós vimos agora que essa lei só foi sair em 2023, pós-período de pandemia. Agora imagina só o quanto que essas crianças sofreram durante esse período. Então fique à vontade para pontuar, pessoal. Aí, fica à vontade. Doutor, Sempre primeiras damas. Obrigada, doutor. Então, doutor, primeiro a gente entra na questão de o país não estava preparado para oferecer as aulas em formato EAD da forma que foi oferecida. Eu, para além de educadora, também sou mãe e eu acompanhei o meu filho nesse processo e foi um período basicamente perdido educacional, porque as crianças, os adolescentes e os adultos que tiveram expostos a essa educação EAD não tiveram educação digital. E como eu vou conseguir me dedicar, como eu vou conseguir prestar atenção, como eu vou conseguir estudar se eu não tenho a educação digital. Um exemplo muito forte disso foi que durante a pandemia, durante as aulas em sala de aula, as salas virtuais, haviam muitos invasores que não eram estudantes e que faziam coisas absurdas na sala. E houve tiveram questões bem preocupantes assim em sala de aula, que é o que eu digo que é uma inserção de educação digital sem a prévia da educação digital. Existiu uma exposição muito rápida e sem preparo para esse tipo de educação e não teve uma conscientização da camada mais importante hoje que nós temos das redes, que é a camada final, que é a camada que decide, que é a camada que resolve, que é a camada humana, é o fator humano. Então, foi feita essa inserção sem ter sido feito o preparo prévio e sem ter sido feito a educação e a conscientização das consequências que o uso da rede pode causar se você usar sem ter sido ensinado da forma correta, sem ter sido conscientizado. Correto. Doutor Wagner, suas pontuações sobre essa parte, principalmente de educação digital durante a pandemia, né? A lei só veio em 2023. Agora imagina o quanto que essas crianças e pais sofreram durante esse período de pandemia, que não estavam preparados. Sim, na verdade, nós sofremos um processo inesperado, né? Ninguém esperava que ia surgir uma pandemia, né? E isso surgiu de uma hora para outra. Mas é notório que a tecnologia é um caminho sem volta. Mesmo antes de 2020, todos os dados, todas as pesquisas feitas acerca do futuro já apontavam que a tecnologia era um caminho sem volta, que o mundo digital em si era um mundo sem volta. E o nosso país não teve uma prévia preparação no que tange esse requisito. Mas a pandemia, de fato, ela acelerou esse processo. O Brasil teve que se adequar, como a Iô explanou aqui, de uma forma precária, porque foi pego de surpresa. E durante esse período ocorreu algo muito triste para o nosso país. Acentuou as desigualdades no que tange ao âmbito escolar entre escolas particulares de pessoas que tinham maiores poderes aquisitivos e alunos de escolas que tinham situações mais precárias. Ocorreu esse desnível educacional que até hoje nossos governantes aí não se preocuparam em reparar, né, Fábio? Com certeza. Teve uma mãe se manifestando aqui nos comentários, falando aqui, ó, sem ter um suporte, provavelmente falando desse período de pandemia, com os filhos em casa tendo que estudar sem nenhum tipo de suporte. Imagina isso. Então, exatamente. Ó, tem a Marcinha, né, Santos está falando aqui, ó, falou tudo. Então, a explanação de vocês aqui... Não, olha só,
acompanhando aí, Um hein? beijo, meu amor. Olha, Obrigada. também abraço. tivemos a Kessia também se manifestando aí nos comentários, né? Falando a respeito desse tema, principalmente, né, que durante o período de pandemia foi quando ela fez aí o ensino médio, né? Então, falou que até ficou sem suporte, tanto que nem fez o Enem. Olha que loucura! Um país que fala que, né, não é de primeiro mundo. Nós deveríamos ter esse suporte, e esse suporte não está sendo Exatamente. oferecido. Foi o que eu Doutor Wagner, falei, deixa eu entrar num ponto aqui importante. Sobre essa lei. Quem é o guardião dessa lei? Quem são os responsáveis? Governo municipal, governo estadual, governo, né, federal? Quem serão os responsáveis? De quem nós temos que cobrar, né, a aplicação dessa lei? E se pode ser cobrado e como deve ser cobrado? Na verdade, essa lei ela foi promulgada pelo Congresso Federal, né? Uma vez que a competência para legislar sobre educação é da União, né? Do Congresso Federal e do Senado em si. Mas essa lei ela atribui responsabilidade da inserção da educação digital em todos os níveis escolares. Ensino fundamental, ensino estadual e ensino superior. Correto. E essa lei, ela atribui obrigações de implantação de tudo aquilo ali que está descrito na lei da educação digital, que a gente vai explanar daqui a pouco. Ela atribuiu essa obrigação aos municípios, às cidades, Correto. aos estados e à União. Todos têm a obrigação de implantar essa lei com eficácia. Certo. Agora vamos entrar agora um pouco mais dentro da lei, sem o famoso juridiquês. Sobre aí o contexto, qual é o contexto da sociedade digital? Explana para a gente sobre esse tema, doutor Wagner. Assim, Fábio, eu acho que eu já tive essa conversa com você uma vez, e você vai lembrar agora. Eu acho que, assim, quando a gente fala que nós estamos vivendo na sociedade da informação, na sociedade digital, eu discordo. Porque nós estamos vivendo, na verdade, na sociedade pós-digital. E por que eu digo isso? Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu estou me baseando em vários autores renomados pelo mundo inteiro. E o que isso quer dizer, um mundo pós-digital? É aquele mundo em que ocorreu uma simbiose entre o mundo físico e digital. Não existe mais separação entre o mundo físico e digital. Na live anterior eu dei alguns exemplos, você lembra? Por exemplo, tem gente aqui que não estava na live anterior, eu vou lembrar. Por exemplo, essa live aqui, ela está sendo transmitida por meio de um aplicativo, o Instagram. Essa live está ocorrendo no mundo físico ou no digital? Quando eu pego um Uber e esse Uber está me levando a um certo local, eu estou transitando no mundo físico ou digital? Suponhamos que eu quero ir lá para Sete Lagoas, uma cidade aqui de Minas Gerais. Eu não sei chegar em Sete Lagoas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o GPS e me direcionar para que ele me direcione para aquela localidade, certo? Correto. Nesse momento, eu estou transitando no mundo físico ou digital? Eu posso fazer aqui inúmeras perguntas para provar para todos vocês que não existe mais separação entre mundo físico e digital. Então eu acho errado falar, o mundo digital, mundo físico, a mesma coisa é a informação. Nós vivemos no mundo pós-informacional, não é mais na sociedade da informação. Uma vez que ocorreu uma fusão entre o mundo físico e o digital, é impossível que nós não tenhamos conhecimentos acerca das plataformas digitais, do uso adequado de redes sociais, o mínimo de programação de computadores, de informática pelo menos, de cibersegurança, acerca dos nossos dados e dos dados também das empresas. Doutor, Então, enfim... Só deixa eu pontuar uma coisa aqui. A lei determina que as escolas tenham a aula, principalmente, né? Ou então ensejam isso
iniciem isso em crianças, adolescentes, aulas de programação, aulas de robótica, que elas saibam sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, privacidade de dados. Agora eu te pergunto, hoje nós temos essa estrutura? Eu vou perguntar primeiro para você, depois eu vou passar para a Iô, para a gente ilustrar isso, porque a lei determina uma coisa, a lei foi promulgada em janeiro de 2023, mas isso hoje, as escolas conseguem oferecer isso? Não, não consegue. Nós vamos trazer alguns dados aqui, né, Fábio, acerca de investimentos que o nosso país proporciona na educação pública. E vocês que estão assistindo vão ficar assim, como pode um governo investir tanto em educação e a gente ter um resultado conforme aquele que o Fábio falou aqui no início? Aquele dado tão alarmante. Sim. O nosso posição 53, deixa eu só relembrar, posição 53 e 65 no ranking de educação no mundo. Sim. E o nosso país, ele investe muito em educação. Mas a alocação desse recurso, ela se dá de uma maneira ineficiente. A gente precisa de uma reestruturação no sistema como um todo. Sim. Doutor, deixa eu já passar para a Iô. Deixa eu só passar para a Iô desse tema, porque a gente tem 1 hora só para a gente conseguir aqui debater o máximo possível. Essa live vai ser desdobrada, é muita coisa. Aí, deixa eu te perguntar, você como pedagoga, né? Deixa eu pedir primeiro para o pessoal que está na live aí. Pessoal, de onde vocês falam? A escola do filho de vocês, da filha, do neto, do sobrinho, oferece algum tipo de estrutura digital para essa criança? Sim ou não? Fala aí nos comentários para a gente. Aí, deixa eu perguntar para você sobre analfabetos digitais. Como é isso no Brasil? Doutor, quando a gente fala de analfabetismo no Brasil, já é uma questão até um pouco violenta, né? Os números são assustadores, são gigantescos. E quando você fala de analfabetismo digital, você também fala de acesso, você também fala, voltando lá desde o início, você também fala de políticas públicas, você fala de... É muito difícil você falar sobre letramento digital num país que os números de crianças que trabalham são gigantescos. Eu, por exemplo, tive meu primeiro emprego com 12 anos. Eu trabalho de doméstica desde os meus 12 anos de idade. Então, assim, a gente precisa entender em que lugar da sociedade essas pessoas analfabetas digitais estão. Elas estão no mesmo lugar do analfabetismo, elas estão no mesmo lugar de falta de recursos básicos para sobreviver, para chegar até a escola, para conseguir ter algum tipo de acesso. Eu acredito na educação digital de toda uma sociedade, inclusive essencial, mas eu também acredito que a implementação de leis precisa vir acompanhada de recursos e investimentos. Se eu vou inserir a educação digital, eu preciso conscientizar, e antes disso, eu preciso conscientizar o mestre que vai letrar. Eu preciso conscientizar, eu preciso de educação continuada dos professores. Eu preciso de investimento em material. Eu preciso de computador, eu preciso de internet. Eu venho de uma realidade que hoje não é mais a minha realidade, mas eu venho de lá, que os professores trabalham em escolas rurais, que se chover, eles não têm como chegar em casa. Eles têm que dormir na escola e ir embora depois que acabou a chuva, porque a estrada é de terra, o acesso é muito limitado. Então, quando a gente fala de educação, no modo geral, principalmente da educação digital, a gente fala sobre o professor ter o acesso a um curso capacitante, a uma pós, a um investimento na educação dele, para ele poder passar para frente. Eu posso colocar dentro de sala de aula professores que dão aula e não fazem parte, por exemplo, de um time de conscientização, que não foram conscientizados, que não aprenderam a ensinar a usar. A primeira lição que vem da educação digital é o desenvolvimento de senso crítico de que nem tudo que você vai ver na internet é verdade, assim como no mundo real.
e você não pode entrar em qualquer link. Você vai propagar uma notícia, você precisa conferir. Ela é verdadeira? Tem outros sites disseminando? Você conferiu a fonte? A fonte é segura? É confiável? Então, são muitas coisas que eu não vou conseguir ensinar se eu não conseguir passar para essa pessoa, se essa pessoa não teve o acesso à educação básica, que é um número alarmante no nosso país. Então, quando a gente fala do analfabetismo digital, a gente também fala do analfabetismo. E aí a gente entra na parte de acesso, de políticas de violência, né? É isso que forma a falta de acesso. A falta de acesso é violenta. Nossa, complexo, muito complexo. Nós estamos falando de uma lei, né, que preza pela estrutura digital, mas nós não temos nem estrutura física. Nós não temos nem estrutura psicológica, já começa por aí. Não tem. Então, se falar em segurança, então, nós falamos da lei de bullying e cyberbullying alguns dias atrás e falamos sobre ataques a escolas, não tem nem segurança. Como nós vamos falar de educação digital, sendo que não tem um suporte nem para os professores? Deixa eu falar que tem um comentário aqui, Negra de Lana, ela fala assim, ó, na escola municipal, não, na escola de inglês tem aplicativo para estudos em casa, mas por falta de suporte não tem acompanhamento direto e realmente eficiente, sem contar que é responsabilidade, né? Gente, nós estamos falando aqui, as pessoas estão relatando aqui, ó, sobre, principalmente, deixa eu ver aqui, sobre esse suporte, tá? Isso aí foi algo muito debatido aqui, principalmente por pais e mães aqui, sobre suportes, principalmente para escolas. Então, nós estamos falando de uma lei, mas nós não estamos tendo nem suporte físico, né, para esses professores e alunos. Doutor Wagner, deixa eu falar aqui para você. O que ensejou, né? Qual foi o start para a criação dessa lei? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Acho que nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? A questão da pandemia, o que né? deu a pandemia e a questão da tecnologia em si ser ser um caminho sem volta. E só nisso que a Iô falou rapidinho sobre o analfabetismo digital, na verdade, esse problema é maior do que a gente pensa, porque o analfabetismo digital ele é a nova fonte de desigualdade social. Sim. É como teve um comentário aqui acima deixa eu ver, aqui da Negra de Lama, não sei se eu falei certo. Falou. Na escola pública não temos acesso à internet e outros dispositivos digitais, mas na escola de inglês tem, tá vendo? Como que o analfabetismo digital, o acesso à internet, hoje seja uma desigualdade social séria. E isso no futuro vai piorar se nada for feito agora. Deixa eu falar para vocês, nós temos mais de 36 pessoas online assistindo a gente, viu? Hoje está sendo uma live aí maravilhosa. Deixa eu perguntar, tem algum professor ou professora assistindo a gente agora? Dá o seu depoimento aí sobre a escola onde você leciona. Como que está a estrutura dessa escola e como está a adequação dessa lei? Se você